Fala meu mano, esse é o anime de um cara comum, um assalariado sem futuro que acaba reencarnando como o herói mais fraco possível, Rank F, mas com suas lendárias habilidades culinárias e um poder trapaceiro que permite usar a Amazon, ele acaba conquistando uma fera mágica de Rank S como seu pet. A história começa em uma floresta, onde uma aranha venenosa tenta emboscar um coelho. No entanto, antes mesmo de atacar, o lobo lendário Fel dá um leve toque no chão com a pata e libera uma onda de trovões que fulmina a aranha e todas as outras escondidas nas árvores ao redor. Trabalho feito. E o único motivo de Fel perder tempo com inimigos tão fracos é porque teve a brilhante ideia de preparar um prato com carne de aranha para Makoto. Makoto fica logo na dúvida, mano, mas Fel garante que é só tirar o casco que dá pra comer de boa. Nesse momento, Su sai da bolsa de Makoto, animada para lutar. Já fazia um tempinho que ela não enfrentava monstros. Makoto promete que da próxima vez ela vai poder lutar. Essa atitude gentil deixa Fel com ciúmes, achando que o Makoto só dá ouvidos para Su, o que não é verdade. Ele sempre faz o que Fel pede, mesmo que seja resmungando. Falando em comida, Fel logo exige que o seu chefe inútil prepare o almoço, dizendo que está exausto de carregar Makoto e Su o dia todo. Makoto sabe que é só desculpa, mas já está acostumado e vai direto pra cozinha. Primeiro, guarda os corpos das aranhas em seu inventário dimensional e tira 3 tipos de carne: costela, contrafilé e carne moída de orc general. O problema é que ele não tem ingredientes o bastante para variar o cardápio, então ele tem uma ideia. Ele abre o app do mercado online e compra as massas e os temperos. Enquanto navega, Fel fica vidrado em uma carne Wagyu, mas o Makoto recusa, não precisa disso para receita. Ele compra apenas o necessário: caldo de galinha e óleo de gergelim. Depois de picar o repolho e a cebolinha, ele mistura tudo com carne moída, gengibre, alho, shoyu, sake, pimenta, sal e caldo de galinha. Então recheia as massinhas e as fecha com capricho. Sui tenta ajudar, mas erra a quantidade de recheio, até aprender rapidinho com o Makoto e virar especialista também. Quando tudo está pronto, o Makoto frita as guiosas até ficarem douradas, adiciona um pouco de água com farinha, tampa a frigideira e no final rega com óleo de gergelim. O cheiro deixa Fel e Su babando. Logo depois, eles devoram tudo e pedem mais, e o Makoto paciente faz outra rodada, guardando algumas para si. Mas antes que possa comer, um pequeno dragão pula em seu rosto do nada. Fel então reconhece, é um raríssimo dragão fada, pequeno por natureza, não por ser filhote. Ele claramente veio atraído pelo cheiro da comida. O Makoto então oferece uma guiosa e o bichinho come feliz pedindo mais, até devorar o prato inteiro. Logo depois, o dragão se gruda em Makoto e do nada firma um contrato mágico, virando seu novo familiar. Agora o Makoto entende o que o dragão fala, e ele explica que só fez isso para poder comer mais delícias. Sui o recebe animada e Fel, embora contrariado, aceita o novo membro. O Makoto nomeia então Dorachan, um nome meio tosco, mano, mas o sistema já registra antes que o dragão possa reclamar. Ao checar o status, Makoto descobre que Dora tem mais de 100 anos. O dragão fica deprimido com o nome infantil, até Fel comentar que Makoto já tentou chamá-lo de Pochi uma vez. Sui então consola Dora, dizendo que logo ele se acostuma. Logo depois, o Makoto vai com os 3 para a cidade de Krai e registra Dora na guilda. Lá, o mestre da guilda, um anão chamado Rufo, pede ajuda com uma missão: investigar por que os monstros da floresta estão tão agressivos. Dora diz que a floresta só tem aranhas, e Makoto percebe que é a mesma onde Fel já tinha eliminado todas. Ele então mostra as aranhas derrotadas a Rufo, que fica impressionado. Apesar de ter matado monstros valiosos, a cera delas é cara, e o anão fica feliz dizendo que as carcaças ainda valem muito. Então conta também que se a carne for fervida com sal, fica deliciosa. O Makoto duvida, mas cede à pressão dos seus 3 pets e cozinha o tal prato. O resultado surpreende todo mundo, a carne parece carne de caranguejo. Ele se empolga e prepara uma salada de arroz frito, rolinho de primavera e omelete, tudo com carne da aranha. É uma refeição de boas-vindas para Dora. Todos comem felizes, até que o Makoto resolve grelhar uma perna de aranha só pra ele, mas Fel o impede, exigindo dividir. Durante a refeição, Dora confessa que seguiu o Makoto desde a cidade de Carolina, atraído pelo cheiro da sua comida, e foi ele quem sem querer irritou os monstros da floresta antes mesmo que o Makoto chegasse. Fel então percebe que a tal agressividade dos monstros era culpa de Dora o tempo todo. Makoto lamenta pelos pobres bichos, mas diz que o mínimo que podem fazer é comê-los com respeito. Mais tarde, o Makoto relaxa no banho com Su, enquanto Fel e Dora dormem de barrigas cheias. Antes de dormir, ele pensa no que vai fazer no dia seguinte, esquecendo completamente que devia ter oferecido comida às 4 deusas. Elas, no entanto, o deixam dormir em paz.
mais. No dia seguinte, Makoto entrega a Rufo os restos das aranhas e, aproveitando o embalo, tira do seu inventário o corpo de um dragão da terra, perguntando se o anão conhece alguém que possa processá-lo. Rufo quase cai para trás e diz que vender esse corpo daria para comprar um reino inteiro, mas ele indica um contato, o mestre da guilda da cidade da masmorra de Dolan. E assim Makoto parte com seus 3 companheiros rumo a mais uma aventura. Avançando um pouco no tempo, o grupo chega aos arredores da cidade do calabouço de Dolan. Fel torce para que tenha algo interessante por lá e mal pode esperar para enfrentar inimigos que realmente deem emoção. A Su também sai da bolsa, animada para participar das lutas no calabouço, mas o mestre deles, o bom e velho medroso, não tá nem um pouco afim de entrar. Ele prefere 1000 vezes cozinhar. Dora-chan concorda e sugere que o grupo foque em outra coisa, tipo visitar o mestre da guilda para processar o dragão da terra. Sem perder tempo, o lendário lobo carrega Makoto nas costas e dispara até a cidade. Quando chegam, se deparam com um portão enorme e uma fila quilométrica, mas sendo o protagonista, é claro, o Makoto obviamente não quer esperar. Então Fel sugere pular o muro e cortar caminho, mas o Makoto veta a ideia na hora, dizendo que iam acabar presos o resto da vida se tentassem uma burrice dessas. Então, sem escolha, entram na fila e esperam a vez para conseguir permissão de entrada. O problema é que todo mundo na fila entra em pânico assim que vê a fera divina atrás deles. A confusão chama a atenção dos guardas, que logo aparecem. Quando percebem que o Fenrir tá do lado do Makoto, já presumem que o cara deve ser alguém importante. Um deles pergunta o que ele veio fazer ali, e o nosso prota, meio sem jeito, explica que só quer encontrar o mestre da guilda. Ele mostra o seu cartão da guilda de aventureiros e antes que os guardas decidam o que fazer, aparece um elfo loiro dizendo que o Makoto é seu convidado. Esse elfo é Eleland, o mestre da guilda de Dolan, que já ouviu falar bastante sobre o Makoto por causa do Rufo. Eleland está prestes a cumprimentá-lo quando seus olhos caem no pequeno dragão das fadas posado no ombro de Makoto. O choque é tanto que ele fica até mudo por alguns segundos. Sem explicar nada ainda, o elfo leva Makoto e seus 3 familiares até seu escritório. Lá oferece a Dora um assento especial feito de madeira infundida com mana pura, mas o pequeno dragão, com zero etiqueta, decide sentar no chão mesmo, deixando o mestre da guilda boquiaberto. Afinal, ele achava que dragões das fadas só se sentavam em tronos mágicos. Rapidamente, Eleland nota uma descoberta em seu diário e pensa que se encontrar uma mesma espécie um dia, vai tentá-lo conquistá-lo com essa informação. Ele serve chá para Makoto e um néctar de flores com mana para Dora, e fica observando o bichinho como se fosse um cientista maluco, ansioso para ver o que ele vai fazer. Dora, percebendo que está sendo tratado como cobaia, vira o rosto em sinal de desgosto. E claro, o elfo nota isso também. Eleland comenta que existem documentos na biblioteca real dizendo que os dragões das fadas vivem de mana e néctar de flores, e começa a se perguntar se esses registros estão errados. Nisso, seus olhos brilham quando lembra que Makoto trouxe um dragão da terra para processar. Ele mal pode esperar para ver essa criatura e já se prepara para levar o grupo ao armazém. Mas antes de sair, um homem careca aparece, lembrando que ele tem uma reunião da guilda dos mercadores à tarde. Eleland tenta cancelar, mas o homem insiste que o encontro é importante. Ainda com um tempo livre, eles vão até o armazém, onde Makoto tira o dragão da terra da sua bolsa dimensional como se fosse nada. Ver o bicho que parece um dinossauro faz Eleland gelar por um instante. Depois de registrar os dados da criatura, ele volta a perguntar sobre a dieta do dragão das fadas. Makoto responde que Dora come de tudo durante as viagens, mas pede pro próprio confirmar se a espécie tem alguma dieta específica. O elfo fica meio confuso ao ver os dois conversando, sem entender o conceito de comunicação telepática entre mestres e familiares. Ele morre de vontade de perguntar mais, mas o careca o impede de agir feito um curioso e pede desculpas a Makoto pela empolgação do chefe. Quando finalmente se acalma, Eleland começa o processo oficial de registro e processamento do dragão, mas avisa que a carne só vai ficar pronta no dia seguinte. Enquanto isso, o grupo se pergunta o que fazer para passar o tempo, até que Makoto tem a ideia perfeita: cozinhar, né? Porque esse anime é disso. Ele compra os ingredientes pelo mercado online e prepara uma panela especial chamada Genghis Khan. Ele coloca legumes nas bordas e carne no centro, joga o molho e depois de 10 minutos o prato está pronto. Carne de cordeiro e carneiro no estilo Genghis Khan, direto do outro mundo. Fel odeia legumes, só queria comer a carne, mas o Makoto insiste para ele provar um pouco dos vegetais. Quando cede, o lobo se apaixona na hora. Dora e Su devoram suas porções e pedem mais, encantados com o sabor. O Makoto passa mais de 1 hora cozinhando sem parar até decidir encerrar com uma sobremesa, biscoitos doces. Os 3 familiares comem e dizem que a doçura é tão boa que parecem derreter na boca. O Makoto fica feliz por agradar todo mundo, mesmo tendo ficado com dó de dividir os biscoitos. No fim,
fim, ele tem uma longa noite, já que seus companheiros se recusam a dormir, todos agitados como crianças empolgadas com cafeína. No dia seguinte, o Makoto aparece na guilda torcendo para que Elelange já tenha terminado de processar o dragão da terra. Ao chegar lá, ele encontra Ugor no calabouço, e todo empolgado pergunta se o mestre da guilda já finalizou o serviço. O elfo conta que passou o dia e a noite inteiros tentando medir, analisar e examinar o dragão, e que apesar do cansaço foi a experiência mais incrível da vida dele. O Makoto agradece o esforço, mas entende o subtexto. Elelange ainda não conseguiu processar o corpo. O elfo confirma e os leva para o centro, dizendo que o corpo do dragão da terra é tão duro que quase ninguém conseguiria cortá-lo. Mesmo assim, ele trouxe a faca mais resistente da guilda e confiante se prepara para tentar. Só que no primeiro golpe, a faca se parte ao meio. O mestre da guilda então fica em choque, frustrado por não conseguir nada útil. Fel, juntando as peças, conclui que isso significa uma coisa: sem faca, sem banquete. Desesperado, o lobo praticamente desmaia, lamentando que toda a viagem quase tenha sido em vão e implora para que achem outro jeito de conseguir comer. Makoto pergunta a Ugor se existe alguma alternativa, e o ancião responde que só tem uma solução: entrar no calabouço para conseguir minério de Mithril. Olha lá, mais uma vez. O único metal capaz de forjar outra faca forte o bastante. Fel, Su e Dora ficam animadíssimos com a ideia, afinal isso significa que ainda há esperança de provar a carne do dragão. Eles até dizem que podem ir sozinhos, mas Makoto logo corta a empolgação, lembrando que isso seria perigoso. Ele pede calma, diz que Elelange ainda está abalado e que o melhor é esperar. Mesmo frustrados, eles obedecem. Para mudar o clima, ele decide fazer o quê? Cozinhar algo simples. Junta os ingredientes e prepara um orc pork kimchi com arroz. O cheiro preenche o ar e logo os três familiares devoram tudo com alegria. O Makoto aproveita esse momento de distração para pensar no que vai fazer a seguir. Enquanto isso, lá no reino dos deuses, o clima não é tão tranquilo assim. Os deuses estão irritados porque o Makoto não mandou as oferendas deles. Os deuses que o conhecem tentam abafar o caso para evitar confusão, mas acabam chamando a atenção de mais dois deuses: Viagens, o deus da guerra, e Rezos, o deus da forja. Eles o confrontam perguntando se estão extorquindo um humano em troca de adoração, e os primeiros tentam se defender, dizendo que isso não é chantagem não, e sim uma demonstração de gratidão. O Makoto, sentindo que algo está estranho, se ajoelha e fala com os deuses, pedindo desculpas por não enviar as suas oferendas e pedindo que parem de brigar. Os dois deuses novos se apresentam e dizem que já ouviram falar muito sobre ele. Quando Rezos menciona forja e metal, o Makoto lembra da faca quebrada e aproveita para pedir ajuda, mas antes mesmo dele terminar, o deus já entende o pedido e concede uma bênção para que ele possa criar uma lâmina ainda melhor, mas com uma condição: ele quer bebidas do outro mundo como pagamento. O Makoto aceita e Rezos analisa qual dos familiares seria o melhor recipiente para a bênção. Ele então escolhe Su e o abençoa. Verragem também quer participar, mesmo Makoto dizendo que não precisa de força para a guerra. O deus insiste, afirmando que o poder cairá bem para Fel e Dora, já que eles costumam lutar. Assim, ele também os abençoa. Em troca, o Makoto envia bebidas prometidas e recebe um aviso: nada de atrasar as oferendas de novo. Mais tarde, ele checa os status de Su e descobre que ela ganhou habilidades de ferreira. No entanto, ele percebe que não tem Mithril suficiente para testar. Aí, Fel lembra que na estrada eles derrotaram um lagarto de Mithril, o que significa que tem minério sim. O Makoto então se anima, pega o material e entrega para Su, que usa o seu novo poder para forjar uma faca ainda mais poderosa que a anterior. O Makoto olha para Fel com uma expressão de sério mesmo, mano? Lembrando que o lobo queria se enfiar no calabouço mesmo tendo minério sobrando. Agora, com tudo pronto, o Makoto decide verificar os novos status de Fel e Dora. Ambos ganharam habilidades de reforço de batalha e um aumento de 50% na força. O Makoto fica meio desesperado com isso, porque eles já eram absurdamente fortes. Os dois, por outro lado, olham para ele cheios de orgulho, mostrando suas novas habilidades com um brilho nos olhos, enquanto o pobre Makoto só consegue imaginar o caos que vem pela frente. O Makoto volta para dentro da guilda para contar as novidades pro Eunard, mas é assim que entra percebe que o elfo maluco surtou de vez. Segundo a assistente dele, o cara tava obcecado tentando achar uma lâmina mais afiada que Mithril, e falhou tanto que acabou ficando completamente fora
fora de si. A boa notícia é que o nosso prota conseguiu fazer outra faca de Mithril, mas dessa vez forjada pelo próprio deus da metalurgia, então a qualidade seria bem melhor. Elrond se levanta para testar e, como esperado, a faca corta a pele do dragão na terra como se fosse manteiga. O elfo fica em choque com o fio da lâmina e, empolgado, exige que o nosso prota conte como conseguir uma arma divina dessas. Claro que o nosso prota não pode simplesmente dizer que anda cozinhando e batendo papo com os deuses, então fica enrolando na resposta. Sem obter nada dele, o Elrond volta animado pro trabalho e começa a processar o corpo do dragão. Mesmo com uma faca divina, ele precisa de uns 3 dias para terminar tudo. Enquanto isso, o Makoto se pergunta o que vai fazer nesse tempo e percebe que vai precisar de um fogão muito mais potente para cozinhar a carne de um dragão. Ele decide comprar um online mais tarde. O Fel, por outro lado, não aguenta esperar e quer sair para explorar a masmorra. Quando tá quase indo, o Makoto o impede, lembrando que eles não podem chamar atenção, mas o Fel não liga. Doro-chan também apoia a ideia e diz que quer testar o quanto ficou mais forte depois da bênção do deus da guerra. O Makoto ainda hesita, mas até a fofa da Sui diz que quer um piu-piu dentro da masmorra. Lá ele, e sem saída, ele acaba concordando. Antes de sair, eles vão até a recepcionista para pegar as informações. Ela explica que os aventureiros demoram de 3 a 1 mês para explorar uma dungeon, dependendo da quantidade de andares, e essa tem 30. Então recomenda que o Makoto leve bastante comida para não morrer de fome lá dentro. Também percebe que ele não tem equipamento nenhum e aconselha ele a comprar um kit decente, já que há monstros perigosos lá dentro. O aviso faz o Makoto perceber o quanto está despreparado e ele decide adiar a expedição. Os seus familiares ficam irritados, mas ele insiste que está certo. Não tem comida suficiente no inventário e precisa se preparar antes. Como eles não resistem a nada que envolva comida, eles acabam cedendo e indo com ele ao distrito comercial. Lá o Makoto para em frente a uma barraca e reconhece várias verduras, cenouras, cebolas e repolhos, e ainda por cima estão baratas, então ele compra algumas, mas quando tenta comprar carne de monstro toma um choque, é caríssima. Depois de todo esse tempo vivendo em outro mundo, ele finalmente percebeu que vem se empanturrando de iguarias de luxo que 99% das pessoas não conseguem pagar, então decide que seus familiares vão caçar a carne de monstro e compra um fogão mágico gigante para preparar a carne de dragão. Ele hesita por causa do preço, mas o olhar irritado do Fel o convence a comprar. À noite, o chefe divino começa a preparar uma nova receita, usando 3 panelas para fazer um guisado com arroz. Ele serve para os familiares e, como sempre, fica uma delícia. No dia seguinte, o Makoto decide cozinhar refeições para uns 3 ou 4 dias, caso não tenha tempo para isso dentro de uma dungeon. Ele prepara carne de orc general cozida, rolinhos de repolho com javali vermelho e, por fim, tiras de carne com pimentão. Usando os legumes para dar mais sabor e aroma, ele termina os pratos. Enquanto ele cozinha sem parar, o Fel entediado começa a farejar tudo, até que o Makoto sem querer espirra ketchup no focinho lendário do lobo. Depois de um dia inteiro na cozinha, ele termina tudo e, para o desespero dos seus familiares, não deixa nenhum deles provar nada. No amanhecer seguinte, a Sui entrega para ele uma espada de Mithril que ele tinha pedido para ela forjar, e provavelmente ele só vai usar essa obra-prima aí, mano, pra cortar cebola. Mas parece que ele nem vai precisar ir à dungeon, porque o assistente do Eonard chega com a notícia que o elfo terminou de processar a carne do dragão. O Makoto corre para lá e seus familiares, claro, estão ainda mais animados que ele. Quando chegam, encontram o Eonard admirando o sangue do dragão. Sem perceber que estão ali, ele comenta que é o sangue mais puro e vermelho que já viu. Ao notar o grupo, ele avisa que terminou tudo e diz que esses 3 dias foram os melhores da sua vida. Ele então mostra 2 potes com sangue e diz que quer comprá-los, explicando que sangue de dragão é um ingrediente poderoso para criar elixires. Também mostra 2 potes com metade do fígado e um dos chifres, completando a sua proposta de compra. O Makoto, achando que depois de tanto trabalho o elfo compraria mais, acaba um pouco decepcionado. O Erard então revela que só o que ele comprou já é o bastante para quase quebrar as finanças da guilda, cerca de 3.800 moedas de ouro. O Makoto fica chocado, e esse choque só aumenta quando o elfo aparece com uma bolsa cheia de 380 moedas de ouro grandes para pagar. Um baita negócio para ele, que conta o dinheiro todo feliz e guarda rapidinho. Depois disso, ele começa a carregar o resto dos itens feitos para partir o dragão. Eles embalam e o Fel começa a perder a paciência. Ele percebe que só estão empacotando órgãos internos, então protesta perguntando: e a carne, meus filhos? Afinal, era o que mais interessava para ele. Nisso, Elrond explica que sim, tem carne, mas que guardou tudo numa sala gelada para conservar melhor. Ele leva o grupo até lá e o lugar está realmente frio. Assim que vem a carne, os familiares do Makoto começam a pegar pedaços e guardar nos seus próprios inventários sem nem pensar 2 vezes. Enquanto isso, Elrond pergunta se pode comer um pouco também. O
acordo entre ele e o Makoto já dizia que o elfo poderia participar da refeição, então ele aceita sem problema. Elrond logo sugere que todos vão para a casa dele cozinhar juntos. O Makoto tenta dizer que não precisa ter pressa, mas o elfo e os familiares insistem e literalmente arrastam o nosso prota para a vila. Ele ainda lembra o Elrond que ele devia estar trabalhando, mas o elfo só responde que o trabalho sem comida não vale nada. Na casa do elfo, o Makoto tira o seu forno mágico da bolsa e o elfo reconhece na hora que é um modelo novo. Logo em seguida, o Elrond abre a sua própria bolsa e tira um livro de armazenamento mágico. É a primeira vez que o Makoto vê alguém usando uma bolsa dimensional naquele mundo, então fica surpreso. O elfo, todo cheio de si, explica que por ser um elfo, ele domina várias magias e habilidades únicas. Ele fala e quando o nosso prota percebe que ele não vai parar, simplesmente deixa o elfo falando sozinho e começa a cozinhar. O Makoto limpa os pedaços da carne, corta legumes, cenouras, cebolas e por aí vai. Coloca tudo numa bandeja, tempera com óleo e ervas e põe no forno. Todo mundo fica olhando pro forno enquanto o cheiro maravilhoso da carne se espalha pela casa. E pouco depois o prato fica pronto. O Makoto espeta um garfo para conferir o ponto e então serve para todo mundo. No primeiro pedaço, ele sente um arrepio percorrendo o corpo inteiro. A carne do dragão é simplesmente perfeita, melhor do que qualquer outra carne que ele já tinha provado. Na hora, ele entende porque o Fel era tão obcecado com isso. Falando no Fel, o lobo quase pula de alegria. Ele já tinha comido carne de dragão antes, cozida com magia, e mesmo assim era deliciosa. Agora preparada no forno do Makoto é surreal. Ele até comenta que queria ter matado uns 3 dragões da terra para poder estocar mais carne. O Makoto repreende imediatamente. Em poucos minutos, Fel, Su e Dora limpam os pratos e ainda pedem um repeteco. O Makoto serve mais um pouco, mas hesita ao dar uma porção para Dora, lembrando que ele também é um dragão. A Dora dá risada e explica que é de uma espécie diferente, então não conta como canibalismo, só seria se comesse outro dragão fada. Enquanto todos estão comendo felizes, o nosso prota percebe que o elfo tá chorando silenciosamente. O elfo está emocionado, para ele processar e comer carne de dragão é o auge da sua vida. O Makoto acha que ele tá exagerando, mas prefere deixar quieto. Depois da refeição, o grupo se despede e segue de volta para a hospedaria. No caminho, Fel comenta o quanto se sente forte e empolgado e sugere que entre numa dungeon no dia seguinte. Os outros familiares concordam na hora e o Makoto, sem muita escolha, aceita também. Antes de ir, porém, ele precisa oferecer a sua tributação aos deuses, então prepara os pedidos deles, bebidas, doces e até cosméticos do outro mundo. Enquanto ele faz isso, os deuses observam animados e um deles comenta que já tinha dado habilidade de defesa pro Makoto. Outro lembra que precisam caprichar nas bênçãos, porque se ele morrer, ninguém vai mais mandar presentes. Todos concordam e começam a conversar com ele. Quando o deus avisa que vai conceder mais poderes, o Makoto tenta recusar, mas ele não tem escolha. Eles o abençoam de qualquer forma. No dia seguinte, o Makoto segue com os seus familiares até a entrada da dungeon. Lá ele reconhece a recepcionista, é a Bianca, a mesma que conheceu em uma vila durante a sua jornada. Ele pergunta o que ela faz ali, e ela explica que como a dungeon anda meio movimentada, a guilda local pediu reforços. Ela ainda lança um olhar cheio de admiração para Fel, e dá para ver que continua completamente apaixonada por ele. Fel, todo convencido, se anima para entrar logo, e acaba arrastando o Makoto junto, enquanto a Bianca observa encantada. Mais tarde, a Bianca escreve uma carta para sua amiga Micaela, contando sobre a sua nova guilda e dizendo que reencontrou o Fel, e que ele continua tão majestoso quanto antes. E esse, meu mano, foi o resumo de mais um episódio do Anime do Cozinheiro, cara. Espero que você tenha gostado, e se gostou, por favor, mano, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder a próxima parte. Se fizer sentido pra você, meu mano, eu peço aqui, por favor, mano, por favorzinho, hypa esse vídeo aí no celular, mano, pra ele atingir mais pessoas e o YouTube entregar pra muita mais gente o meu canal. Muito obrigado, assim você me ajuda demais e é de grátis, mano. Vai, faz essa aí por nós. Tamo junto e até a próxima, mano. O Drezinho Animes, amo você.